e muitas vezes remando contra a maré, porque majoritariamente a gente sabe que há um perfil mais conservador da classe no nosso país. Mas eu acho que você traz um ponto fundamental, que é o desgaste ao governo Bolsonaro vem também a partir do momento em que as pessoas passam a perceber o que tiveram de prejuízo para a sua vida com as medidas adotadas pelo governo, que tenta o tempo inteiro nos carimbar como ideológicos. Nós não escondemos que tudo na vida, ou as posições políticas, são ideológicas. Então, o que é ideologia? Um conjunto de ideias para buscar formar uma realidade. O nosso posicionamento não é neutro, é ideológico, mas ele diz que ideológico é só a esquerda. Por uma posição nada pragmática, ele então faz um enfrentamento com Cuba, que tem que retirar os médicos cubanos do Brasil, e quem é que sofre as consequências disso? É o jovem, é a senhora moradora de Itaucara, no interior do estado do Rio de Janeiro, que tinha maior referência na médica cubana que dava lá o seu atendimento. E não gera com isso uma alternativa que seja palpável. Mais do que isso, enfraquece o que é a representação do SUS, do Sistema Único de Saúde. E o povo tem essa percepção. Mas às vezes não fica claro para muita gente que foi o governo Bolsonaro que tomou a medida que fez com que aquele atendimento deixasse de ser realizado. Às vezes bota na conta da prefeitura local, né? Então acho que a gente tem a obrigação também de estar levando essa mensagem, mostrando que foi essa precarização, que começa com muita força ainda no governo de Temer, né? O senhor Ricardo Barros, que foi o ministro da Saúde, iniciou um projeto de desmonte do SUS para beneficiar as empresas privadas e os planos de saúde. Isso se intensifica como desmonte e sucateamento do Sistema Único de Saúde no governo Bolsonaro. Acho fundamental a gente fazer essa denúncia no diálogo com o povo. E eu sou a favor também da frente, acho que a gente tem que trabalhar com amplitude por uma frente única contra o fascismo. Em alguns movimentos, acho que a base tem que apertar. Eu falo isso aqui de maneira que procura ser cuidadosa, mas acho que é necessário. Acho que a base às vezes tem que dar uma apertada em algumas posições políticas que resvalam por uma conciliação que nos prejudica. Por exemplo, acho inconcebível partido de esquerda votar a favor da entrega da base de Alcântara para o governo de Donald Trump, né? Não dá, não pode ser. Isso quer dizer que eu não vou procurar construir uma frente única contra o fascismo com todos, inclusive com os partidos que estão votando assim. Agora acho que a base tem que dar uma cutucada para quem está pensando em votar desse jeito no plenário da Câmara dos Deputados poder recuar dessa posição. Base de Alcântara que vai ter todos os espaços dela, podendo autoridades do governo dos Estados Unidos entrarem, e espaços restritos onde autoridades brasileiras não entram, só entram autoridades norte-americanas. Só isso já é o suficiente para o nosso voto contundente e contrário. Porque se a gente flexibiliza nessa posição, depois isso serve como argumento para os próprios deputados da base de Bolsonaro terem a facilitação da aprovação desse tipo de matéria. Mas acho que temos que batalhar por uma frente única contra o fascismo, e digo mais, acho que a gente tem que inclusive trabalhar para ampliar a nossa capacidade de fazer um enfrentamento contra o fechamento do regime, combinado com o enfrentamento da implementação da agenda ultraliberal que desmonta o Estado brasileiro nas suas garantias sociais. Acho que as duas coisas têm que caminhar em conjunto, né? Áurea, cadê a Áurea? Áurea, o papel que as mulheres brasileiras têm desempenhado na resistência ao governo Bolsonaro é algo que nos dá oxigênio para continuar essa militância.
E além da resistência de mulheres indicadas na pesquisa, né, tem um outro elemento na pesquisa que é, claro, mas aí já não é uma novidade, a posição do Nordeste contra o que é a representação bolsonarista. Eu queria só dividir um outro elemento que está ainda na pesquisa sem ITMDA, que eu fiz questão de fazer a leitura dela toda, que foi a identificação do governo Bolsonaro pelo conjunto das pessoas como um governo antipobre e defensor de rico. Eu não sei se vocês viram isso. Tinha uma pergunta específica sobre isso, e a maioria disse: não, é um governo que é contra o pobre. Se essa percepção já está atravessando o povo, a gente tem que ampliar a nossa capacidade de debate com o povo sobre o que é essa representação de fato. E as mulheres brasileiras têm conseguido fazer isso de maneira impecável, e cabe a nós, né, ter a capacidade de nos juntar às mulheres brasileiras nesse movimento, mais do que de resistência, de reação ao que é o governo Bolsonaro, né? Eu vi o que foi a representação do movimento do Rio de Janeiro, e eu vejo cotidianamente o que é isso espalhado por todo o Brasil, né? O nosso profundo reconhecimento e agradecimento. Nós queremos marchar junto com vocês. Por enquanto, foi isso. Vamos agora chamar as pessoas do segundo bloco: Lobão, Vladimir, Tâmara, Françoaldo e Isa. Ok? Nessa hora. 3 minutos, faltando minuto, não já avisa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Primeiro, registrar aqui a honra e o orgulho de ter você no Glauco, como nosso companheiro de partido. Eu sou testemunha ocular, né, que está lá na Coordenação Nacional do Sinazé, do trabalho da bancada fundadora do PSOL, como nós somos acolhidos lá, parceiros mesmo, e em particular a sua atuação no combate que nós fizemos lá contra a escola sem partido, né? Então, parabéns mesmo por tudo isso. Depois registrar uma coisa que para mim é muito importante. Está aqui nessa sala, está aqui nesse local. Foi neste local que o pessoal surgiu na Paraíba. Aqui é o berço. Foi aqui as primeiras plenárias, e o pessoal, Glauco, surgiu aqui na Paraíba com uma história muito bonita. Na arrecadação de assinaturas, o Estado da Paraíba foi o terceiro que mais arrecadou assinaturas para a legalização do pessoal. Foi o único estado em que os radicais chegaram aqui, os 4 deputados, tiveram que fazer 2 debates. Um em João Pessoa e outro em Campina Grande. Em todos os estados do Brasil é só na capital, né? Aqui teve que fazer 2, mas aqui foi em Campina Grande, né? A ousadia nossa era grande. E na primeira eleição de 2006, nós ficamos em terceiro lugar nas eleições aqui para governador, e o nosso candidato a senador teve mais de 100 mil votos. Infelizmente, ele não soube potenciar isso com a história. Mas eu queria dizer uma coisa a vocês muito sincera, importante registrar isso, não sei porque a direção do pessoal não registrou. Mas nessa eleição, nós tivemos um registro importante que botou o nosso partido muito vivo. E eu queria deixar aqui bem claro um registro importante. Parabéns, Nelson, por nos representar tão dignamente no processo eleitoral passado. Você foi o nosso orgulho. Mais de 80 mil votos disputando contra a Coronéia desse estado. Parabéns. Esse registro que você fez. Potencialista. Eu fico triste quando a direção do pessoal não resiste. A segunda coisa importante para a gente é que aqui tem muitos companheiros estudantes. E a gente, tem que dizer para esses companheiros: o nosso partido não pode cometer o erro do partido hegemônico da esquerda brasileira. Nós não podemos viver de oposição apenas em processos eleitorais. Nós não podemos dizer para os nossos filiados que a sua filiação é um instrumento para ser candidato ou até para fortalecer o partido eleitoralmente. Nós temos que dizer aos nossos filiados que a sua filiação é para fortalecer esse partido na luta, na rua, porque derrotar o fascismo é na luta, é na rua que nós vamos conseguir fazer isso. A tarefa, neste momento, é derrotar o governo Bolsonaro. Porque se a gente não derrotar o Bolsonaro vai nos derrotar.
Porque para implantar o projeto deles é preciso matar, acabar com a oposição nesse país. E ele fará, se necessário for. E a maior resistência hoje a esse projeto, com muito orgulho, são os 10 parlamentares do PSOL no Congresso Nacional, que é a resistência do movimento operário desse país e dos trabalhadores. Tem na frente os trabalhadores da educação, as mulheres e a juventude. Nesse momento, Glauber, nós estamos tentando construir um encontro nacional dos trabalhadores ameaçados das privatizações. Não é fácil. Porque, infelizmente, algumas centrais jogam para trás esse processo. Hoje, a maioria das centrais estão com o pires na mão, atrás do senhor Maia, para buscar recursos para sobreviver. A última reunião para discutir essa questão, lá na casa de Maia, inclusive, eu e o companheiro Índio, representando outras centrais que eram contra o imposto sindical, fomos barrados na porta. Todas as centrais entraram, mas fomos barrados na porta. Então, pessoal, a tarefa que nós temos que fazer nesse momento é, com as nossas energias, com as nossas disposições, com as nossas convicções, ir para as ruas, dizer que essa trincheira é nossa. E o pessoal hoje é a busca dessa resistência. Viva a classe trabalhadora, viva o pessoal. E só para avisar vocês, eu sou militante da resistência, pessoal, e nós estamos vendendo aqui essa revista por R$5, em boas matérias sobre quem mandou o vizinho de Bolsonaro matar Marielle, sobre a liberdade do preso político mais importante desse país, que é Lula da Silva, e algumas matérias também sobre o pessoal. Quem quiser comprar, R$5, está aqui a venda. Próximo inscrito, Vladimir. Bom, eu não sei se alguém, algum militante, algum personagem lhe deu esse título que eu vou dar agora. Certo? Eu acho que aquela sua fala na Câmara Federal, naquele momento, ela foi de um simbolismo impressionante. Porque o que a gente vivia e o que a gente ainda está vivendo, na minha opinião. A gente está vivendo um certo defensismo. Um certo defensismo. Houve um processo que as cúpulas e o poder constituído da esquerda, e mesmo aqueles que estavam na esquerda com certa oposição, passaram a um certo distanciamento dessa massa, uma parcela considerável da massa. E aquele momento, quando você proferiu aquele funcionamento, eu acredito que criou, e dou a você o título, foi o pontapé inicial para a gente sair desse defensismo. Eu penso que a gente tem que sair do defensismo, tem que ir mais de encontro às massas. Eu mesmo estou vivendo uma situação, uma realidade até interessante, até uma experiência que eu vou compartilhar aqui. Eu moro num condomínio que são 60 casas, né? E eu já estava lá uns 6 meses e sabia ali dos Bolsonaro, das pessoas do Bolsonaro. E não tinha, e condomínio tem uma vida orgânica, de qualquer forma, porque discute, né? Aquela realidade lá, os gastos, aquelas coisas todas. Elege o síndico e tudo mais tal. Na eleição do síndico eu fiz uma proposta de mudança de concepção, de como tratar. E eu fiz essa proposta de concepção pensando justamente nesse distanciamento que a gente está. Eu fiz uma proposta me inspirando também no pessoal, que foi acabar com a história do síndico e colocar um conselho gestor, formado por 12 pessoas com rotatividade mensalmente. Um seria coordenador, exerceria aquelas funções do síndico. Então, em vez de um concentrado, faríamos 12 colegiados. Então, isso gerou uma polêmica, e na última assembleia que eu tentei implementar alguma coisa em relação a isso, eu simplesmente fui agredido.
eu praticamente quase fui esmurrado. Só não fui porque houve uma contenção. Né? Era um Brontamonte, um cidadão lá, bolsonarista de carteirinha, fascista, mentalidade fascista, e ele partiu para cima de mim chamando, né, de todo tipo de palavrão e associado, na verdade, ao PT, né? Porque a esquerda é PT, na verdade, o pessoal e outros partidos, essa massa não existe o PT, né? Seu canalha PT, embora todos eles saibam que eu sou do pessoal, que já fiz roda de conversa com eles, sou do pessoal, na frente das casas lá, porque a gente tem uma relação. Só esse que é um pouco, em Bolsonaro, extremado, né, digamos assim. Mas eu penso e quero parabenizá-lo e partir imediatamente para a pergunta, para a minha indagação. A minha indagação é lhe pedir uma contribuição aqui em relação ao relato do que está processando nesse enfrentamento, porque eu penso que tem duas questões centrais. Você falou bem do processo de ida e volta à base, mas o processo anterior a isso é que a formatação do programa, o programa de contraposição ao Bolsonaro, o programa de conquistar as massas de volta, ela vai se dar no processo agora das eleições municipais no próximo ano, e vai se dar todo o processo, se é que ele vai chegar ao fim do seu mandato. E hoje eu estava assistindo ao chegar, antes de vir para cá, estava assistindo o início lá de um programa ao vivo no YouTube do Mourão. O Mourão estava lá falando uma plataforma de concepções de ações do governo, né? Me parece com uma certa aliança, um certo entendimento, no meu modo de entender, pelo pouco que eu assisti com o Bolsonaro. Então, houve uma afinação. Então, a pergunta direta é: qual é o programa mesmo que você tem presenciado e acha que vai ser construído para sair desse processo, que não pode ser individual, que essa frente ela tem que ter realmente pontos centrais? E qual é as perspectivas que a gente tem nesse enfrentamento em relação à continuidade do mandato do Bolsonaro? A expectativa é de conclusão do mandato, ou a gente vai conseguir interromper ele antes? Bom, o que é que se tem de perspectiva em relação a isso? Obrigado. Próximo inscrito, Tâmara. Depois de Tâmara, François. Boa noite a todos. Boa noite, senhora. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de ouvir uma palavra mágica chamada empatia. Empatia pelo outro, inclusive o outro que em um determinado momento esteve contra a gente. O outro é o povo. Algumas pessoas da população que em um determinado momento acreditaram, né, nesse pesadelo, vamos chamar assim, bolsonarista. E eu fiquei bem feliz, assim, deputado, porque eu me lembro muito da frase de Che Guevara: vamos endurecer, mas sem perder a ternura. Então, para mim, endurecer é isso, é você enfrentar, você saber, como o senhor disse, de ter realmente, de não vacilar no momento de enfrentar mesmo, de criar essa frente ampla, que isso é importantíssimo para o Brasil, isso é imprescindível para que a gente avance, para que a gente persista e para a gente reconquiste a democracia e que a gente conquiste de verdade, de novo, esse país justo, soberano, humano que a gente quer, humanista que a gente quer, porque a gente está perdendo inclusive esses valores, o valor humanista, o valor de ver o outro, mas a gente também tem que, não é entender, mas a gente não pode desprezar as pessoas que conseguem hoje já perceber o que a gente dizia. Então, como fazer isso? Como fazer esse trabalho de base? Sabe? Como, por exemplo, na década de 70, que eu estava falando para as meninas, eu tinha 14 anos quando eu comecei na militância, em 78, em plena ditadura militar. Então, e depois, ao longo da militância, eu fui vendo como a gente foi se distanciando, como a gente foi achando
os movimentos populares mais organizados, que estavam sempre à frente do povo. E como a gente está junto, a gente não está à frente, nem a gente está de lado, nem a gente está atrás, mas a gente está, como a igreja dizia. Eu não sou da igreja, hein? Mas eu considero que a Igreja Libertadora foi realmente teve esse papel. Então, hoje, esse papel é de todos nós, da sociedade, das pessoas que não militam exatamente em partidos políticos, mas que querem de volta o Brasil. O Brasil que realmente vai ter mais preso político como Lula, o Brasil que vai respeitar o outro, o Brasil que vai ter eleições democráticas, o Brasil que vai ter justiça, que não vai ter fome, como está voltando a ter, o Brasil que não vai ter miséria. E essa frente tem que ser feita com o povo e entre os parlamentares. Então eu lhe parabenizo, eu fiquei muito satisfeita. Essa palavra para mim é a palavra mais mágica que eu tentei usar ultimamente, da compaixão pelo outro, do olhar, do sentir, do entender, às vezes, determinadas ações. Claro que entre essas pessoas que estavam, vamos dizer assim, do lado do Bolsonaro, que estão ainda, tem pessoas fascistas, pessoas do mal, que eu até digo, que ele não é louco, porque os loucos merecem respeito, ele não é burro, porque os burros, os animais merecem respeito, eles são do mal, eles são das trevas, vamos chamar assim. Então, se a gente acredita na luz, então que bom. Então vamos nos unir, sim. Então vamos nos unir entendendo o outro. Nem necessariamente todas as coisas eles vão estar do lado da gente. Mas às vezes eu boto uma postagem e tem gente que é Bolsonaro, ou que votou, e que vai continuar sendo. Mas que naquele momento da luta está acreditando no que eu estou falando. E está engrossando e está indo para a rua. Eu vi isso na educação. Quantas pessoas que continuam sendo Bolsonaro, mas que naquele momento estavam lá curtindo e até comentando. Então, vamos sim criar laços, juntar forças e seguir em frente. Obrigada. Obrigada, pessoal. Em seguida, então, que é o último desse segundo bloco. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar o deputado Glauber Braga, dessa vinda Paraíba. Seja bem-vindo, deputado. Deputado, eu vou... minha fala vai ser praticamente 3 pontos. Você deu o voto já, né, já deu o slogan lá na Câmara Federal, do juiz ladrão, que é Sérgio Moro. E o golpe, eu digo isso a todo mundo, o golpe é do judiciário. Quem está por trás do golpe todo é o judiciário, gente. Quem está sustentando Lula na prisão é o judiciário. E nós não vamos derrotar esses fascistas se não soltar Lula. Não vamos mesmo. Eduardo Cunha passou 6 meses com um pedido de prisão engavetado. Só prender Eduardo Cunha quando o impeachment foi concluído. Está aí a prova, porque Teori passou lá com o pedido de prisão de Eduardo Cunha 6 meses engavetado. Quando Eduardo Cunha voltou o impeachment de Dilma, colocaram Eduardo Cunha na cadeia. Só um cego que não vê isso. Né? Prenderam Eduardo Cunha, não prenderam o celular de Eduardo Cunha, mas prenderam o tablet do neto de Lula com uma criança com 7 anos. Então, deputado, o golpe é do judiciário. Se a gente não atacar o judiciário, encher o Brasil todo com o seu modo, com seus logos, Sérgio Moro, juiz ladrão, e Dallagnol, procurador ladrão, nós não vamos derrubar o golpe. Não vamos, porque esse americano aí está sendo mais macho do que muitos jornalistas no Brasil. O Glenn, né? Inclusive vai ser o entrevistado agora da Roda Viva. Está sendo mais macho do que muitos jornalistas no Brasil. Porque o Intercept está prestando um grande serviço ao povo brasileiro. E as esquerdas não estão sabendo aproveitar essas denúncias,
esses vazamentos, porque esses vazamentos são verdadeiros. O Sérgio Moro rasgou a Constituição, rasgou o Código de Processo Penal, rasgou o Código Penal. Está aí a sentença do ex-presidente do Banco do Brasil sendo anulada pelo Supremo. E o Supremo vai ter que anular todas. Porque o Sérgio Moro não respeitou o Código de Processo Penal, não respeitou a Constituição. Um minuto. Então, deputado, o seu modo é esse. É juiz ladrão do Sérgio Moro que encheu o Brasil todo. Sérgio Moro ladrão e Dallagnol ladrão, porque a gente só derrota o golpe atacando o judiciário. Não tem outra saída. Próximo, inscrito nesse segundo bloco, Ítalo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cláudio. Eu queria tocar no ponto da segurança pública. Meu nome é Ítalo, eu sou da Juventude Manifesta e também faço parte do Fórum Popular de Segurança Pública do Nordeste. E a gente tem tentado fazer uma discussão no campo da segurança pública a partir de uma ótica popular, diferente dessa ótica tradicional punitivista. E aí, na sua fala, quando você traz a realidade do Nordeste como um espaço de resistência, em alguns pontos, permita-me também discordar, porque apesar de termos governos ditos como progressistas, nós vivemos aqui no Nordeste também políticas de segurança pública que promovem o endurecimento do Estado penal, promovem um crescimento da população carcerária e um genocídio da população negra, sobretudo da juventude pobre. E isso é muito tocado pela esquerda. A gente tem, por exemplo, no Ceará, o secretário de Segurança Pública que se define como o Batman do Ceará. E que o Batman é o símbolo de uma das milícias do Rio, alguma coisa assim. Se eu não me engano, a gente tem outros governadores também de partidos progressistas que já se manifestaram meio favoráveis ao pacote anticrime ou antipobre e antipreto do Sérgio Moro. E a gente vive essa realidade em diversos estados, de sigilo dos dados, do número de homicídios. E nesse último período, o Nordeste tem se destacado como a região mais violenta e com as maiores taxas de homicídio do Brasil. E a esquerda ainda continua no discurso punitivista e endossando essas práticas. Então eu queria saber como é que a gente, na sua opinião, como é que a gente pode articular melhor esse debate no campo da segurança pública, dentro da esquerda, para também se aliar e enfrentar esse governo fascista que está aí. Obrigado. A Dani está aqui ainda, não? Eu não sei se a Dani vai se inscrever. Ah, ela está ali fora. Viu, Dani? Estava perguntando aqui para você, não sei se você já se inscreveu. Já? Ah, que bom. Lobão, então, meu irmão, assim, primeiro, escola sem partido, né? Escola sem partido, infelizmente, alcançou os seus resultados, né? Porque professores, profissionais de educação, hoje já estão em sala de aula com medo daquilo que vão dizer. Isso é um resultado direto de uma articulação que eles fizeram. Poderia ser pior? Poderia, porque eles poderiam ter a aprovação plena da proposta. Mas o estrago foi feito. Não é à toa que Bolsonaro e companhia veem a educação brasileira como inimiga. Porque para a implementação de um programa como esse, que é antipovo, você precisa ter os espaços de reflexão e de crítica necessariamente neutralizados, paralisados. Vamos continuar a luta contra o Escola Sem Partido lá, mas com a consciência de que a gente tem que reverter aquilo que eles já alcançaram. Eu tenho procurado nos encontros também ouvir muito o que professoras e professores acham que é o melhor antídoto ao estrago que eles já estão fazendo, que eles já fizeram, que é essa forma de criminalização de professores. Então, na saída, quando a gente terminar aqui, se tiverem professores também que queiram dar contribuições nesse sentido, isso é muito importante, inclusive, para que a gente possa
formatar a nossa luta. E além disso, o que você trouxe sobre a necessidade de um partido que tenha como prioridade um trabalho de base, né? O PSOL tem 10 parlamentares, a oposição como um todo tem aproximadamente 100. Quem vira esse jogo não é a institucionalidade, não são os parlamentares, por mais engajados que sejam, né? Quem tem a capacidade de virar esse jogo é a base social, são os movimentos populares, é a sociedade civil organizada. Qual é a tarefa do partido político na minha avaliação dos mandatos? É se articular com o conjunto da população brasileira, com aqueles que possam estar fazendo esse enfrentamento junto com a gente. Então é isso. O PSOL não é e não pode ser um instrumento de caráter exclusivamente eleitoral. Tem que ser um instrumento de organização e de articulação com as bases sociais. Eu, inclusive, quando alguém me procura e fala assim, estou querendo entrar no PSOL porque quero ser candidato. Aí eu normalmente pergunto, você quer entrar só porque quer ser candidato? Não é o melhor partido, então para você entrar. Ah, você quer um partido de ser militar? Tem militância política? Eu não tenho dúvida que você vai se sentir muito correspondido a essa expectativa, e a candidatura pode ser uma consequência dessa militância, porque a gente, inclusive, não nega a eleição, pelo contrário, a gente acha que as eleições têm que ser disputadas, mas principalmente como um espaço de organização, para que a gente possa canalizar as nossas energias por um instrumento de transformação. É também o que eu acredito. Vladimir, eu gostei quando você falou do defensivo, acho que é isso mesmo, a gente tem que ir para o ataque. Qual é o nosso programa? A gente precisa de um seminário próprio para falar sobre, mas eu acho que, como antítese, as 3 estruturas que dão sustentação ao governo Bolsonaro, a gente constrói o nosso programa mínimo, vamos dizer assim. Ou seja, se você tem um programa que e aí eu estou falando também olhando para as eleições municipais do próximo ano, se você tem um programa que é destruidor das garantias sociais e do que é público, o nosso programa tem que ser de fortalecimento ao que é público, não só das garantias sociais em saúde e educação, mas do espaço público como ferramenta de construção de política, né? E por isso o nosso programa tem que ser um incentivador da participação popular, não só como método, mas como forma de organização e de transformação que vá para além das eleições. Se eles têm um programa que amplia o estado de ebulição, a gente tem que ter um programa que seja da segurança dos direitos, né? Tem, inclusive, eu aproveito aqui esse espaço para divulgar essa ferramenta. Tem um podcast bem interessante, que é a Segurança dos Direitos, que está sendo feito por uma galera do Rio, lá pelo Rafael Borges, que é filiado nosso, inclusive,